Vamos fazer uma aposta. Eu acho que a sua dopamina já tá tão ferrada que você não vai conseguir assistir esse vídeo inteiro. Não porque ele é ruim, não porque você não se interessa pelo assunto, mas porque a sua cabeça ficou tão acostumada com o conteúdo de 5 segundos, com corte a cada 2 segundos, com TikTok, com Reels, com scroll infinito, que assistir um vídeo com mais de 3 minutos já causa aquela coceira. Aquela vontade de checar outra coisa, aquela sensação de que talvez tenha algo mais interessante por ali. Se eu estiver errado, ótimo. Fica até o final e me prova que estou. Mas se em algum momento você sentir aquela vontade de abrir outra aba, de checar o celular sem motivo, de trocar de vídeo, para um segundo. E presta atenção nesse impulso, porque ele é exatamente o que eu vou explicar hoje. Você checou o celular hoje sem saber por quê. Não tinha notificação esperando, não estava esperando mensagem de ninguém, não tinha nenhum motivo real. Você só pegou, olhou, fechou. E 2 minutos depois pegou de novo. Isso acontece com comida também. Você não tá com fome, mas vai até a cozinha, abre a geladeira, fica olhando, fecha e volta pro sofá. E 5 minutos depois está de volta na geladeira, olhando para as mesmas coisas, ou você senta para relaxar e não consegue. Fica passando pelo Netflix sem escolher nada. Vai pro Instagram, volta pro Netflix, abre o YouTube, vai pro TikTok. Fica naquele loop de não assistir nada, mas também não conseguir parar. Isso não é preguiça. Isso não é falta de força de vontade. É o seu cérebro funcionando exatamente como foi programado para funcionar. Só que num mundo que usa essa programação contra você. Antes de falar sobre dopamina, eu preciso te dizer o que ela não é. Porque provavelmente você já ouviu que dopamina é o hormônio do prazer. E isso é mais ou menos certo, mas é a parte errada da história. Dopamina não é prazer. Dopamina é vontade. É a diferença entre querer alguma coisa e aproveitar alguma coisa. Pensa na última vez que você pediu delivery. Em qual momento você estava mais animado? Quando você escolheu o que pedir, quando você clicou em confirmar, quando o app disse que estava a caminho, você ficava abrindo o rastreador a cada 2 minutos. Mas quando chegou, você abriu, comeu e pronto. A animação foi embora bem rápido. Isso é dopamina. Ela sobe no processo de buscar. No caminho, na antecipação. No vai ter, não no já tem. Outro exemplo. Natal quando criança. Qual era a parte melhor? Esperar. Imaginar. Olhar para o presente embrulhado sem poder abrir. A madrugada antes do dia. No dia em si, abrindo o presente já baixava. Isso é o seu cérebro funcionando certo. A dopamina foi desenhada para te motivar a ir atrás das coisas, não para te recompensar quando você tem. E por muito tempo, isso funcionou perfeitamente. Você precisava de comida, dopamina te motivava a ir atrás. O sistema fazia sentido. Aí chegou o mundo moderno. Deixa eu te mostrar o seu dia de outro ângulo. Você acorda. Antes de sair da cama, o celular já está na mão. Instagram, notificação, story, mais um scroll. Seu cérebro acabou de acordar e já tomou uma pancada de dopamina. Você vai para o banheiro. Às vezes o celular vai junto. Você toma café. Talvez com o celular na mesa, talvez com a TV ligada, raramente em silêncio. No trabalho, você troca entre tarefas mais rápido do que deveria porque cada troca dá uma sensação de movimento. Abre o e-mail, fecha, abre a aba do YouTube, fecha, de volta ao e-mail. No almoço, celular na mesa, na volta para casa, fone de ouvido. No sofá, Netflix, mas com o celular do lado. Porque se o episódio ficar chato por 5 segundos, o celular já está ali para preencher o vazio. Antes de dormir, mais um scroll. Você passou o dia inteiro pulando de estímulo em estímulo, cada um dando um pequeníssimo sinal de dopamina. Nenhum satisfatório o suficiente. Por isso você sempre precisa de mais. E o pior é que você não percebe enquanto faz. Agora vem a parte que é mais incômoda. Pensa comigo, você tem acesso a mais entretenimento do que qualquer pessoa na história da humanidade. Qualquer música que já foi gravada, qualquer filme que já foi feito, qualquer informação que você quiser. E mesmo assim você fica na geladeira às 11 da noite procurando alguma coisa que não existe. Você tem o Netflix com milhares de séries e fica 15 minutos escolhendo e desiste. Você abre o Spotify e não sabe o que quer ouvir. Você tem o dia livre e não sabe o que fazer com ele. Isso parece gratidão zero, parece frescura, mas não é. É o que acontece quando o seu sistema de dopamina fica tão acostumado com estímulos fortes e rápidos que começa a ignorar tudo que não é intenso o suficiente.
Funciona igual a tolerância do café. Quando você nunca tomava café, uma xícara deixava você acordado e animado o dia todo. Depois de meses tomando todo dia, você precisa de 2 xícaras para sentir o mesmo efeito. Depois de 1 ano, precisa de 3 para chegar perto. Não é que o café ficou mais fraco, é que você ficou menos sensível a ele. A mesma coisa acontece com qualquer coisa que dá dopamina em excesso. O scroll infinito que antes era emocionante, agora é automático. As notificações que antes te animavam, agora você mal processa. A série que você esperava ansioso, você assiste olhando para o celular ao mesmo tempo. Você está ficando menos sensível ao prazer. E isso tem consequências sérias no seu dia a dia. Sabe aquela sensação de que as coisas não têm mais o mesmo sabor? Que você vai num lugar legal, mas não está tão presente quanto deveria. Que você fica com amigos, mas parte do tempo está no celular sem necessidade real. Que você vai fazer uma coisa que você gostava e não sente mais aquela vontade que sentia antes. Que você está cansado, mas não de trabalho. Cansado de um jeito que não consegue explicar. Isso tem nome. É quando o seu cérebro para de conseguir aproveitar as coisas normais porque se acostumou com muita coisa intensa. É como se o volume do mundo tivesse baixando gradualmente e você nem percebesse. As músicas ainda tocam, mas você não sente mais tanto. A comida ainda tem sabor, mas não é a mesma coisa. A conversa com as pessoas ainda acontece, mas você está meio de longe. E a pior parte é que você não sabe identificar quando isso começou. Só percebe que em algum ponto as coisas ficaram menos vívidas do que eram. Agora deixa eu explicar o que está acontecendo por dentro, de um jeito simples. Imagina que o seu cérebro tem uma cabine de controle do prazer, e nesse painel tem receptores, pequenas antenas que captam os sinais de dopamina quando chegam. Quando você recebe dopamina de forma moderada, os receptores funcionam bem. Captam o sinal, você sente o prazer. Mas quando você manda dopamina em quantidade muito alta com muita frequência, o cérebro faz uma coisa para se proteger. Ele reduz os receptores. É como se ele virasse o volume para baixo porque está alto demais. E aí, você precisa de mais dopamina para sentir o mesmo que sentia antes. E manda mais. E o cérebro reduz de novo. E assim vai. Até chegar num ponto em que as coisas comuns não chegam mais nem perto do limiar. Uma caminhada não dá dopamina suficiente para o seu cérebro processar como prazer. Uma conversa simples parece sem graça. Ler um livro parece impossível porque as páginas não mudam de estímulo rápido o suficiente. E você vai procurando coisas cada vez mais intensas, mais rápidas, mais novas e ficando mais entediado com cada uma delas. E aqui está o que as pessoas mais se confundem. Elas acham que precisam de mais estimulação, mais entretenimento, mais série, mais novidade, mas o que o cérebro precisa é do contrário. Ele precisa de menos por um tempo, não forever, não de um jeito extremo, só o suficiente para começar a recalibrar. Pensa assim, se você ficar sem café por 2 semanas, uma xícara vai te acordar de novo. Não porque o café mudou, porque a sua sensibilidade voltou ao nível que era antes. Com dopamina funciona igual. Quando você começa a reduzir as fontes de dopamina rápida e fácil, o seu cérebro gradualmente começa a recalibrar os receptores, e aí as coisas simples começam a funcionar de novo. A caminhada começa a parecer boa, a conversa começa a ser suficiente, o livro consegue prender sua atenção por mais de 2 parágrafos, a comida tem mais sabor, o silêncio não parece insuportável. Isso não acontece em 2 dias, às vezes leva algumas semanas, mas acontece. O cérebro humano foi feito para se adaptar. É a coisa que ele mais sabe fazer. Mas antes de você pensar que vou te mandar largar o celular para sempre, eu vou ser honesto. Não é sobre isso, é sobre consciência. Porque a maioria das coisas que estão hackeando sua dopamina foram desenhadas por times inteiros de pessoas muito inteligentes com um único objetivo: fazer você ficar mais tempo na tela delas. O scroll infinito não é acidente, é engenharia. A notificação no momento certo não é coincidência. É algoritmo. Saber disso não resolve tudo, mas muda alguma coisa, porque quando você está scrollando e percebe que está scrollando sem motivo real, você pode se fazer uma pergunta simples: eu quero isso ou meu cérebro foi manipulado a procurar isso? Essa diferença parece pequena, não é. Essa pergunta, com o tempo, começa a criar um espaço entre o estímulo e a reação. E nesse espaço, você tem um pouco mais de controle do que tinha antes.
Você não está quebrado. Você está respondendo de um jeito completamente lógico a um ambiente que foi feito para criar exatamente o que você está sentindo. O tédio constante. E a consciência disso é o começo. Não de uma transformação radical. Não de uma mudança de vida da noite para o dia. Só de começar a prestar atenção. De vez em quando se perguntar: o que eu estou buscando agora? E preciso realmente disso? Isso basta por enquanto. E por falar nisso, você chegou até aqui. Talvez eu tenha perdido a aposta.